Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos! Eu sou a professora Gabriela e estarei acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula 1. O nosso objeto de conhecimento é contextos e práticas, como detalhamento, introdução à história das artes visuais, da arte primitiva à arte contemporânea, no contexto das diversas sociedades. Então, nós vamos falar hoje sobre as artes visuais. Então, para a gente começar a nossa aula, estamos aqui numa caverna. Meu Deus do céu, o que a professora Gabriela está se socando numa caverna? Me explica. Porque a gente, para começar a falar de arte, viajar um pouco na arte, a gente precisa voltar um pouco no tempo, né? Saber como tudo isso começou. E aí? Então, a gente sabe que lá na pré-história, o homem vivia dentro de cavernas, né? Ele se abrigava dentro dessas cavernas. E ele começou a ter as suas produções artísticas registradas, na parede dessas cavernas. Então, a gente está falando de artes visuais. Tá, professora, mas o que são artes visuais? Então, vamos lá. A gente pode definir artes visuais, seria um substantivo feminino plural, como artes em que a apreciação acontece por meio da visão. Aí a gente faz uma referência à questão dos visuais e à visão, ou seja, a gente aprecia as artes visuais através da nossa visão. E foi o que a gente consegue perceber lá nas cavernas, onde a gente começou a nossa aula, né? Para entender como é que começou essa produção visual, né? Como o homem começou essa produção visual de artes, falando especificamente de artes. Então, ele fazia o registro aqui nas paredes das cavernas. Mas o que é essa arte? Vamos conhecer um pouco do que é essa arte rupestre. A arte rupestre é compreendida como um amplo conjunto de desenhos, pinturas e inscrições realizadas pelo homem pré-histórico. Quais eram os materiais que eram utilizados? Sangue, argila, excrementos humanos, látex de plantas, gordura, claras de ovos de animais. Então, eles utilizavam esses elementos para criar-se um pigmento para fazer essas pinturas, né, na parede das cavernas, que é conhecido como arte rupestre. E como é que era obtida a cor? A cor era obtida misturando-se o pó de rochas, com destaque para o óxido de ferro, que tem uma coloração vermelho-alaranjada. Então, eles conseguiam, através do pó dessas rochas, eles misturavam, seja com a clara de ovo, sangue dos animais, eles conseguiam obter a cor para fazer essa pintura rupestre. Reforçando que o homem pré-histórico, essa época pré-história é conhecida também como era ágrafa, porque a gente não tem registros escritos desse momento, né? A gente tem registros visuais. Então, eles faziam essas pinturas, esses registros nas paredes das cavernas. Eles faziam registros de cenas, de situações que tinham acontecido e muitos historiadores acreditam também que eles tinham como um caráter místico. Eles registravam ali coisas que eles desejavam que acontecesse. Vamos ver agora uma partezinha, essa daqui seria a Caverna de Altamira, que tem registros de pinturas rupestres, e aqui a gente vai ver mais especificamente, olha só, a pintura rupestre que está sendo representada ali em cima. A gente tem a imagem do candeeiro, que tem até a representação de uma criança que está iluminando, né? A tinta, o pincel, a forma como eles faziam a pintura naquela época, olha só. E a gente tem a representação até dos animais, justamente porque o registro desses animais, do bisão, ele é muito forte nesse momento da pré-história, certo? Então, a gente vê aí que a pré-história, ela tem o seu caráter ritualístico, o seu caráter de registro também, né? E ela traz para a gente uma arte que ela não começou como obra de arte. O homem pré-histórico, ele não estava ali produzindo com a sua intenção de fazer arte. Não estou produzindo aqui uma obra de arte. Não, ela tinha uma funcionalidade, né, dentro daquele momento histórico.
E no decorrer da história da humanidade, esse fazer artístico ele também vai se modificando. A gente pode falar, por exemplo, da arte egípcia. A arte egípcia ela já tem uma característica diferente na pré-história. A arte egípcia ela tem um caráter ali de representação, digamos assim, de uma figura, de um elemento muito importante dentro da sociedade egípcia, que é o faraó. Mas a gente tem outras características, né, da arte egípcia. Por exemplo, além do seu caráter religioso e ritualístico, as pinturas egípcias seguiram um padrão por milênios. Qual era esse padrão? A ausência de 3 dimensões, ausência de sombra, utilização de cores convencionais e ausência de indicação do relevo. Como a gente não tinha as 3 dimensões, que é altura, largura e profundidade, então não tinha como trazer essa sensação de relevo. As obras, as pinturas eram planas, com cores convencionais, um vermelho, um branco, um amarelo. Não existia ali, né, uma mistura de pigmentos e a ausência da sombra. Mas tinha um elemento muito importante que direcionava a pintura egípcia, que se chamava Lei da Frontalidade. O que é essa Lei da Frontalidade? O tronco das pessoas devia ser representado de frente, enquanto a cabeça, pernas e pés exibidos de perfil. Os olhos também são retratados de frente. E a gente trouxe aqui para a nossa sala uma representação de como seria essa lei da frontalidade. Eu costumo falar que ela é até um pouco anti-anatômica. Olá, seja bem-vindo. Eu acho que ela é anti-anatômica porque, olha só, o tronco, vocês estão vendo que o tronco está representado de frente, só que as pernas, elas estão de perfil. A cabeça está de perfil e os olhos estão representados olhando para frente. Então, era uma lei, gente, era obrigatória a pintura egípcia ser representada nesses moldes da lei da frontalidade. Tronco de frente, membros, pés de perfil, a cabeça de perfil e os olhos virados para frente. Então, toda a pintura egípcia a gente vai encontrar essa representação da lei da frontalidade. Vamos ver aqui uma imagem de uma pintura egípcia e vai trazer, ilustrar para a gente, olha só, a representação dessa lei da frontalidade, certo? Estão com um tronco de frente, mas os membros, a cabeça de perfil. Justamente porque era uma lei, era obrigatória que a pintura egípcia fosse representada dessa forma. Vamos ver mais uma imagem de uma pintura egípcia. E o que eu quero trazer para vocês aqui é a representação da hierarquia. A gente tem figuras maiores do faraó, a esposa do faraó, e nas figuras menores, nesses que são retratados em tamanho maior, seria, digamos assim, o restante da sociedade, os servos, a sociedade como um todo. Porque o faraó, ele era a figura mais importante, né, dentro daquela sociedade egípcia. Então, a gente já percebe aí uma grande mudança na produção que a gente viu lá na pré-história. Aqui na pintura egípcia, a gente já consegue perceber de uma forma mais clara, digamos assim, o formato do que está sendo representado, seja o faraó, seja, né, a sociedade de uma forma geral, mas a gente consegue perceber, visualizar as formas. Justamente porque o caráter ritualístico, o caráter religioso que estava acompanhando essas produções artísticas, ele vai sendo modificado, né? O fazer artístico como um todo, ele vai sendo modificado. Até a gente chegar em alguns movimentos artísticos que transformam ainda mais esse fazer. Um deles é o cubismo. Historicamente, o cubismo, ele originou-se na obra de Cézanne. Pois para ele, a pintura deveria tratar as formas da natureza como se fossem cones, esferas e cilindros. Para Cézanne, a pintura não podia desvincular-se da natureza, tampouco copiava a natureza, de fato, a transformava. Aí a gente tem uma imagem de Pablo Picasso, chamado La Demoiselles de Avignon, são as moças de Avignon, digamos assim, e a gente percebe aí a questão das linhas, né? O cubismo, ele traz essa relação com linhas, com formas geométricas, que a gente consegue começar a identificar aí nessa obra do Picasso. Vamos ver agora as principais
características da pintura cubista, certo? Olha só. Primeira que a gente pode comentar é a geometrização das formas e volumes. Quando a gente observa uma obra cubista, a gente vai identificar uma geometrização, identificar formas geométricas nessa obra. Eles faziam essa decomposição em formas geométricas e isso trazia mais volume também para as obras. Outra característica é a renúncia à perspectiva, composição em duas dimensões. Quando a gente fala da perspectiva, né, quando a gente observa uma obra de arte, a gente vê quase 3 dimensões nessa obra. O artista ele consegue, na sua obra de arte, projetar essa terceira dimensão, mas as obras cubistas não têm, né, essa preocupação com a perspectiva, eles renunciam a isso e acaba sendo sempre, na maioria das vezes, né, uma composição em 2 dimensões, que seria a altura e largura, não teria a profundidade. Outra característica é o claro e o escuro perde sua função. A gente está vendo de vários movimentos artísticos e antes do cubismo existia uma preocupação ali com a utilização do claro e do escuro na obra de arte. Isso vai perdendo a sua função. Outra característica é a representação do volume colorido sobre superfícies planas. A partir do momento que ele utiliza essa geometrização das formas, essas formas começam a ganhar um volume. Outra característica é a preferência pelas linhas cortadas, cruzadas. A gente vai ver muitas linhas aparecendo nas obras cubistas. Sensação de pintura escultórica. A forma como a geometria ela é utilizada, ela acaba muitas vezes trazendo também a sensação de uma escultura na pintura. E outra característica são cores austeras, como do branco ao negro passando pelo cinza, por um ocre apagado ou um castanho suave. A gente não tem obras com cores muito intensas, um vermelho, um laranja, um verde, são cores mais, né, um pouco mais suaves, o branco, um cinza, um ocre, um castanho suave. A gente vai ver algumas obras cubistas. Olha aí, a gente tem essa obra da Mulher com Baldes, de Makovsky, e a gente já consegue perceber aqui a percepção das linhas. A gente consegue identificar as linhas e, se a gente olhar com atenção, a utilização das formas geométricas. Nessa decomposição, como se o artista estivesse fazendo uma decomposição da obra, utilizando as formas geométricas nessa composição. Outra imagem cubista que nós vamos ver, aqui a gente tem uma imagem de Georges Braque, certo? E mais uma vez a gente percebe aí a utilização das formas geométricas. E o mais interessante é que durante o movimento do cubismo, a intenção era fazer uma decomposição das imagens utilizando as linhas, as formas geométricas. Mas chegou um momento que os artistas eles mergulharam tanto nesse processo de decomposição que começaram a se perder e de repente eles começaram a não conseguir identificar formas. Aí eles voltaram, não, calma, vamos decompor, mas não vamos decompor tanto, né? Vamos voltar um pouco aqui, tentar, porque a intenção deles era ainda a representação de um objeto. Vamos trazer agora as duas imagens, uma ao lado da outra. E aqui a gente percebe aí a utilização das formas, das linhas, mas de uma forma geral a gente consegue identificar uma forma. A gente consegue identificar ali um corpo, né? O título da obra é A Mulher com Baldes, a gente consegue identificar um corpo. A figura está decomposta, né? A gente não tem uma representação real dessa figura da mulher, mas a gente consegue identificar ali a forma, né? Então o cubismo ele traz muito forte para a gente essa questão da decomposição da imagem utilizando as formas geométricas, né? Utilizando as linhas, e era uma proposta do artista desse movimento. Então, cada movimento artístico, ele vai trazendo as necessidades do artista. Chega num determinado momento que o artista ele tem a necessidade de se expor, de se expressar de uma forma diferente. Então, a gente viu que o cubismo ele tinha, né, essa forma de representação artística, e a gente vai ver um outro movimento artístico que a forma é totalmente diferente, que é o romantismo. O romantismo na arte conta com algumas características expressivas. Algumas delas são, olha só, aqui a gente já tem como característica do romantismo cultivo da emoção, da fantasia, do sonho,
da originalidade, a evasão para mundos exóticos, onde se podia fantasiar e imaginar. Olha só, a gente já percebe aqui uma característica forte, a emoção, a fantasia, certo? Outra característica que nós temos é a exaltação da natureza. É uma característica do romantismo. Outra característica, defesa dos ideais nacionalistas, liberdade individual, a liberdade do povo. Olha um elemento interessante que está entrando aqui no romantismo. Lá no cubismo não tinha essa intenção de trazer uma crítica social, como a gente tem aqui no romantismo, que ele está defendendo os ideais nacionalistas, né? A gente já percebe uma produção artística voltada, né, preocupada com o momento histórico que aquela sociedade estava vivendo. Então, já é um conceito diferente. Outra característica do romantismo que nós temos é o individualismo, uma visão do mundo centrada nos sentimentos do indivíduo, o que o indivíduo pensa, né? Os sentimentos desse indivíduo. E o subjetivismo. O artista idealiza temas, exagerando em algumas de suas características. Por exemplo, a mulher é vista como uma virgem frágil. A noção de pátria também é idealizada. Então, a gente já tem um movimento artístico que tem características bem diferentes do movimento cubista, como nós vimos ainda há pouco, por exemplo. E agora nós vamos ver uma imagem muito importante, uma imagem de referência no romantismo, que é uma imagem de Eugène Delacroix, e o nome dela é A Liberdade a Guiar o Povo, a liberdade guiando o povo, né? Isso muda de acordo com a tradução. Porque aí vocês olham aqui e falam, ué, mas tem uma mulher segurando uma bandeira, e várias pessoas ali num cenário de guerra, né? Justamente porque o Delacroix ele faz a personalização da liberdade em uma mulher. Ela está segurando a bandeira da França, então é como se ela fosse a liberdade e ela estava guiando ali o povo para essa liberdade. Forte crítica social, forte relação com o momento histórico que a sociedade francesa, pelo menos em relação a essa obra, estava passando. Então, no cubismo a gente não via isso. Na verdade, não tinha. O artista, a intenção dele era outra, era fazer uma decomposição de uma imagem. Aqui no romantismo a gente já tem um caráter de emoção, a gente já tem aí, começa a se entrar um contexto de crítica social através da obra de arte, como essa arte visual que a gente viu, que é aquela arte que eu consigo visualizar, né, usar a minha visão para fazer a apreciação dessa obra, como essa obra de arte ela pode influenciar no meu entorno, né, na sociedade em que eu vivo. Então, mais um movimento artístico, ele tem características muito específicas, porque ele vai evoluindo, ele vai crescendo de acordo com a necessidade da sociedade, de uma forma geral, e dos artistas em si. Aí a gente vem para mais um movimento artístico, que agora é o realismo. Vamos se atentar para o nome do movimento, realismo. Aí no realismo, o que a gente tem? A gente vai ter a objetividade, certo? O realismo ele já deixa um pouco de lado essas emoções, essa idealização que a gente viu no romantismo, ele passa a ser objetivo. O realismo ele tem uma rejeição a temas metafísicos, como mitologia e religiosidade. Olha só a questão da religiosidade também ficando um pouco mais, né, de fora desse contexto de produção artística. E a gente tem uma característica muito importante do realismo, que é a representação da realidade crua, as coisas como elas são. Daí a relação que a gente tem com o nome, né? Realismo. Ele traz ali a realidade exatamente como ela é. O artista realista ele vem trazer ali o seu cenário, o que está acontecendo no momento. É uma realidade imediata e não imaginada. Realmente está acontecendo ali. A obra realista ela traz um contexto de outra característica de politização. Justamente porque, aí entra uma outra característica, porque ela tem um caráter de denúncia das desigualdades. Olha como as coisas se relacionam. A obra realista, ela traz
A politização, ela já traz o contexto político para dentro da arte, porque ela tem ali uma denúncia das desigualdades. Porque ela está retratando uma realidade imediata, ela não está imaginando, ela está retratando exatamente o que está acontecendo naquele momento histórico. Como ela está fazendo essa retratação imediata do que realmente está acontecendo, entra aí a denúncia das desigualdades, porque o momento do realismo é esse. Aqui a gente traz uma obra realista, né, que são as Respingadeiras, e são mulheres que estão trabalhando numa plantação, digamos assim, né? Isso não é idealização, gente, isso realmente aconteceu. Então, o artista realista, ele traz para a sua obra de arte, né, cenas reais e trazendo também uma crítica social, porque nesse momento o trabalho, né, a força, a mão de obra, ela era assim, manual, e ele estava fazendo a representação dessa mão de obra, desses homens trabalhando. Então a gente viu uma obra de arte que ela passa por um caráter religioso, um caráter de idealização, um caráter, né, de emoções, um caráter real. Mais uma vez, o homem ele vai tendo necessidades diferentes e ele vai se expressando de formas diferentes, certo? E aí a gente chega no mundo contemporâneo. Quando eu estou falando do contemporâneo, eu estou falando daquilo que está acontecendo agora, né? E a gente vai ver um elemento que é muito contemporâneo, que é o grafite, certo? O grafite, ele é um elemento da nossa arte contemporânea, e a gente trouxe aqui para a nossa sala algumas representações do grafite, olha só, de arte contemporânea, aquilo que está acontecendo. E o grafite, ele é uma representação do que nós vivemos hoje em dia, né? Existem muitos grafiteiros que são reconhecidos mundialmente pela sua arte, né? Lembrando que o grafite, ele tem uma técnica. Olha só, o homem ele foi tendo necessidades diferentes de estar se expressando artisticamente. Então, ele vai mudando o seu fazer. E esse fazer vai, né, refletindo na sua produção artística. Vamos ver o que é o contemporâneo. É um adjetivo substantivo masculino. Do latim, vocabulário contemporâneo corresponde à união dos termos conjunto e tempus, tempo. Ou seja, significa que ou quem do mesmo tempo ou época. Utilizamos essa palavra como adjetivo para indicar o tempo presente, atual, ou seja, o contemporâneo, aquilo que está acontecendo agora, no tempo presente. E um dos movimentos artísticos contemporâneos, nós vimos aí, né, o grafite com as suas produções muito contemporâneas, utilizando cores muito vivas. E a gente tem uma que é o hiperrealismo. É o nome dado ao movimento artístico que tem como objetivo criar pinturas e esculturas com efeitos muito semelhantes ao que pode ser visto nas fotografias em alta resolução. Olha só, chegou aí um fazer artístico, um movimento, que é o hiperrealismo, que ele quer criar pinturas e esculturas muito semelhantes ao que pode ser visto nas fotografias em alta resolução, ou seja, o hiperrealismo, olha o nome aí, hiperrealismo, é muito realista. Ele quer se aproximar cada vez mais da realidade, aquilo que a gente vê nas fotografias em alta resolução. Então, nesse momento, o artista ele começa a se desafiar. Por quê? Ele quer saber até onde ele consegue atingir a realidade. E um exemplo de uma obra hiperrealista que nós trouxemos aqui para a nossa sala, vamos ver. Olha só esse bebezão. E aí? Parece uma representação de uma fotografia em alta resolução, na verdade, mas é uma escultura hiperrealista. O artista hiperrealista, ele tenta se aproximar em tudo da realidade. Até os cabelinhos desse bebezinho, os dedinhos, todos esses detalhes que estão presentes aí nessa escultura hiperrealista, eles tentam se aproximar cada vez mais da realidade.
Então, são obras de arte que elas levam muito tempo na sua produção, elas não são feitas de forma rápida, elas levam um tempo, justamente por conta dessa preocupação do artista em se aproximar da realidade. E o hiperrealista, elas são muito grandes. Olha só, ele tem que fazer uma representação real em uma escala muito maior. Bebezão não é desse tamanho, né? O bebezinho fica aqui, ó, no nosso colo. Mas ele já fez uma representação numa escala muito maior e o cuidado que ele tem para se aproximar da realidade. É como se fosse um desafio, gente. Né? O desafio do artista hiperrealista é que o espectador, que é aquele que está apreciando a obra de arte, ele olha e fala, nossa, mas isso parece de verdade, nem parece uma escultura. Vamos ver agora uma imagem de uma exposição hiperrealista, olha só. Muitos colocam o nome de O Homem e a Galinha. E é uma imagem, vocês podem, no primeiro momento, quando a gente olha essa obra, a gente fala, ué, mas é um homem sentado com uma galinha. Não, é uma escultura hiperrealista. E a gente percebe aqui a preocupação do artista, né? Olha só, a galinha, o homem, a forma como ele está se colocando à mesa, né? A forma, até o posicionamento dos pés, toda essa preocupação do artista hiperrealista. Então, basicamente, o hiperrealismo ele consiste na utilização de meios mecânicos para que o artista possa reproduzir, né, em uma tela, uma escultura, os mínimos detalhes da fotografia, que a olho nu pode passar despercebido, mas aqui, nessa representação hiperrealista, o artista ele quer trazer os mínimos detalhes. E os temas desses trabalhos, eles seguem uma linha que elas são voltadas para as coisas reais, né? Como paisagens, animais, pessoas. As imagens, elas são tão perfeitamente reproduzidas, como a gente está vendo aqui, que muitas vezes a gente não consegue distinguir o que é a pintura hiperrealista e o que é a fotografia. Uma vez que o artista hiperrealista, ele pega ele como referência a perfeição dessas fotografias em altas definições para fazer a representação, seja nas suas pinturas, seja nas suas esculturas. Então, nós vimos que as artes visuais, né, aquele fazer artístico que a gente consegue visualizar, apreciação através da visão, elas passaram por um processo de transformação de acordo com a transformação do homem dentro de um contexto histórico. A gente viu desde lá da pré-história, que era a representação de cenas cotidianas ou até de um caráter místico. Começa a entrar a arte aí como caráter místico, né? De imaginar cenas que ele desejava que acontecesse e ele fazia essas representações na intenção de trazer, né, essas energias para perto dele e foi se transformando em representações de deuses, né, de personalidades muito importantes dentro da sociedade. O caráter religioso ele sempre acompanhou por muito tempo, inclusive, a produção da arte visual e depois de um momento mais na arte moderna, que os movimentos artísticos eles foram se transformando e foram trazendo uma arte que trazia a intenção do artista para sua composição. O que o artista queria trazer, como nós vimos no romantismo, que já tinha um caráter de emoção, né, de idealização, o realismo, que já tenta trazer a obra, uma representação real da realidade crua, nua e crua, aquilo exatamente como está acontecendo, e, consequentemente, trazendo a politização para dentro da obra de arte, o caráter social, de crítica social. Então, a gente percebe que a arte, ela transforma uma sociedade porque ela entra também como um instrumento de expressão e comunicação. O artista ele consegue se expressar através da sua obra, ele consegue comunicar através da sua obra. E tem vários, diversos intenções dentro de um fazer artístico, como nós estamos vendo aqui no hiperrealismo, que o artista ele tenta se aproximar ali quase como um desafio, se aproximar da realidade, da fotografia, e ele tenta trazer essa representação para a sua obra. Então, nós vimos como as artes visuais elas foram se transformando no decorrer da história da arte.